FM 98,3. Bom dia a todos. Mais um programa Homem de 50 anos no ar. Sejam bem-vindos ao programa. Hoje nós estamos com uma convidada especial aqui, a enfermeira Luana Santos, coordenadora de educação permanente, a coordenadora do Sistema Estadual é a doutora Arlene. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pontuação do Paraná em relação ao Brasil nos transplantes. E eu gostaria, Luana, que se apresentasse um pouquinho para o pessoal, os ouvintes da rádio Curitiba FM 98.3. Poderia se apresentar para eles? Bom dia a todos, meu nome é Luana, sou enfermeira então da Educação Permanente do Sistema Estadual de Transplantes. E o Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, ele regula todas as ações, né, de doação e transplante no estado. Você está há quanto tempo já lá na Central de Transplantes? Bom, aqui na Central de Transplantes estou desde 2015, início de 2015, e atuando com doação de órgãos, né, para transplante desde 2012. Eu gostaria que tu explicasse para nós como é que funciona o serviço de vocês dentro desse setor aí. Bom, a Central Estadual de Transplantes, então, ela é o órgão responsável, né, Sim. por todas as atividades de doação e transplante que são realizadas no estado. Então, a Central, ela faz parte do Sistema Estadual de Transplantes, que também é composto pelas organizações de procura de órgãos, que no estado a gente tem uma em Curitiba, uma em Maringá, Londrina e Cascavel, né? Uhum. E também pelas CIDOTs, que são comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante. Nós temos 67 dessas no estado, ou seja, 67 comissões dentro dos hospitais do estado, né, e que trabalham o processo da doação de órgãos dentro desses hospitais. Além disso, nós temos os centros transplantadores, as equipes de transplante, que são equipes habilitadas. Então, não é qualquer hospital, qualquer lugar que pode fazer um transplante, né? Uhum. E também os bancos de tecidos, né, bancos de multitecidos. Inclusive, nós temos o primeiro banco de multitecidos do Brasil aqui no Paraná, né? E também os laboratórios que fazem todos os exames para a gente. Então, que compõem o sistema são todos esses órgãos. Legal. Até como tu falou agora do tecidos, mais para frente eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre essa parte dos tecidos aí. Esse organograma que tem da Central de Transplantes do Paraná, esse é um sistema a nível nacional ou o Paraná é um pouquinho diferenciado dos outros estados? Paraná é diferente. Cada estado acaba adotando a maneira como ele se adapta para trabalhar, né, a sua estratégia. E no Paraná, nós adotamos as OPUS, que é o modelo americano, né, os Estados Unidos trabalha com OPUS, e adotamos a CIDOT, que são essas comissões, que é o modelo espanhol. Então, o nosso sistema é híbrido, né, e assim está dando certo para a gente. Santa Catarina, por exemplo, trabalha só com as comissões intra-hospitalares. Explica um pouquinho melhor assim, essa parte do sistema americano, ele foca exatamente em qual sentido? E o espanhol também, só para o pessoal entender um pouquinho. Bom, a OPO, também no Paraná, nós somos as únicas OPOs públicas, né, que tem no Brasil. Então, geralmente, as OPOs do Brasil, os estados que têm, são privados ou estão ligadas a um hospital, a instituições hospitalares. Então, no Paraná, as nossas OPOs são públicas, são compostas de servidores públicos também, estão dentro de órgãos públicos, das regionais de saúde, né, da sua região. E neste sistema da OPO, então, no Brasil, tem a lei, na portaria, né, 2.600, que rege toda a doação e transplante, tem as OPOs lá e tem as CIDOTs. Então, a gente achou essa maneira mais fácil de trabalhar, porque as OPOs fazem a ligação entre essas comissões, ou seja, dentro do hospital, e a Central Estadual de Transplantes. E formando essa rede, a gente consegue ter um processo mais eficaz e mais estruturado, com uma melhor qualidade também para as famílias, né, e para os pacientes que necessitam. A OPUS é uma abreviatura, né? O que seria? Organização de Procura de Órgãos para Transplante, órgãos e tecidos para transplante. Tá. E a parte espanhola, que você disse que tem um foco em cima? Isso, é Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, CIDOT. Sim, mas eu digo a atuação que você segue o modelo do espanhol. Essa é especificamente dentro do hospital. Né? Então, porque aonde todo o processo acontece é dentro da instituição hospitalar. Sim. E como a comissão faz parte do hospital, é um modelo que dá muito certo.
né? Porque essas pessoas, esses profissionais, estando dentro da comissão, dentro do hospital, eles acompanham o paciente, identificam esse paciente que pode ser um potencial doador, né? E que precisa desse diagnóstico de morte encefálica. Ele identifica esse paciente e cuida da família também, que é mais difícil para a família compreender a morte, né? Esse processo todo, então, realmente é feito dentro de uma estrutura hospitalar, então? Isso. Os nossos pacientes, né, que podem evoluir para a morte, estão todos dentro de UTI, né, ou unidades de emergência, né, no pronto-socorro, por exemplo, né, unidades onde tem ventilação mecânica, onde tem aquele respirador. Então, o paciente ele tem que estar entubado, né? Tem que estar no tubo respirando por ventilador mecânico. Então ele já é um paciente já pré-monitorado, então ele entrou na parte de respiração mecânica, ele já fica nessa avaliação também. Até para preparar a equipe para ter tempo de... Não pela doação de órgãos, mas sim pelo diagnóstico, né? Porque o médico que está lá, ele precisa conhecer se esse paciente está evoluindo para uma melhora ou se esse paciente está evoluindo para a morte, né? E a morte encefálica é a morte do paciente. Sim. A diferença é que primeiro morre o cérebro, os outros órgãos também vão parar, né? É como uma flor que você tira do caule ali, né, que corta fora por algum tempo, vai parecer que ela está viva, ela vai ficar ali num copo d'água, mas vai murchar, vai morrer. Assim e também. tem um tempo para isso, né? Isso. Não, a gente não consegue precisar quanto tempo o paciente pode ficar nessa condição, né? Na verdade, no Paraná, nós temos o único caso no mundo de uma gestante que entrou em morte encefálica, né? Estava em morte encefálica, grávida de gêmeos. Ela chegou com uma idade gestacional bem precoce no hospital e eles conseguiram manter ela por 4 meses até os bebês estarem viáveis para serem para o parto, para cesariana, né? E a família desta jovem, inclusive, doou os órgãos dela, né? Então é o único caso no mundo de gemelar, de gestante de tanto tempo. Ela ficou 123 dias sendo mantida, né? Exclusivamente por conta dos bebês. Mas geralmente o paciente evolui para parada muito rápido, por isso que a gente tem um tempo tão curto para fazer a doação. Então nesse caso já dá para ter uma ideia então que a partir da morte encefálica tu ainda não tem uma noção assim, de tempo que a gente poderia manter um paciente no respirador para fazer a doação. Geralmente esse tempo é muito curto, porque os órgãos começam a deteriorar, né? Os órgãos começam a entrar em falência. Então a gente tem esse tempo curto. Esse foi um caso em particular, né? Especial. No caso, digamos, num caso desse, ela poderia doar o órgão que seria a pele, que eu gostaria que você falasse também, porque é a doação de pele também, né? Isso, pele é um dos tecidos, então os órgãos podem ser doados. Coração, fígado, rins, pulmão, pâncreas, né? E aí nós temos os tecidos, o globo ocular, que é retirado para a córnea, né? Então devolve a visão a 2 pessoas. Os ossos, que ajudam muitas pessoas que necessitam desse tecido. Coração para válvulas, quando a gente escuta, vai trocar a válvula do coração, são essas válvulas, né? E também a pele. A pele é utilizada não só em queimados, mas também em reconstrução de pele mesmo. Por exemplo, num acidente onde foi retirado ali, saiu uma camada da perna de alguém. Essa pele ela é utilizada para reconstrução também. Então tem várias utilidades. Você tem até um exemplo até aqui em Curitiba em relação à doação de pele, né? Que você tiver que fazer uma pesquisa em outros estados. Não. Isso foi na época no Rio Grande do Sul. Né? Foi da Kiss, né? Da Boate Kiss, né? Eu lembro que você me comentou uma vez sobre essa situação. Na verdade, a maior parte dos atingidos naquele incêndio, o problema foi respiratório, né? Porém, mesmo para os que precisaram de pele, não existia suficiente, então veio inclusive de outros países, né? E ficou em estoque lá para a utilização deles. Então a pele também é algo muito importante, que nós não imaginamos quando a gente também vai poder precisar. Aquela nossa conversa que nós tivemos em uma outra entrevista, você me comentou isso, eu também fiquei surpreso, né? Porque existe até a possibilidade de doação de pele e tecido, né? Isso, e é retirado uma camada muito fina que nem sangra, com um aparelhinho. Então
além de ser feito curativo, né, lembrando que todo o corpo, um dos mitos da doação, Sim. é que o corpo fique desconfigurado. mutilado, desconfigurado, que o velório vai ter que ser de caixão fechado. Isso não existe. Velório é de caixão aberto. Se a família não quiser contar que foi realizada a doação, não precisa, porque ninguém vai perceber. Né? O corpo é reconstituído, é uma cirurgia como outra qualquer, tudo é feito curativo, né? Não são mexidos em mãos, e a única coisa na face é a questão do globo ocular, que é colocado uma prótese no local, né? E fica imperceptível. Você também me falou dos ossos, né? Então, quando tem doação de ossos, também vocês parece que colocam uma prótese, alguma coisa em termos do funeral, né? Isso, é colocado uma prótese, inclusive com articulação. Então não fica nada aparente, né? E a grande dificuldade, que é os parentes fazer a autorização, né? Como é que está a lei hoje? Antigamente tinha aquela da carteira de identidade, que você colocava que era um doador. Como está funcionando hoje? Essa da identidade caiu, começou em 97, mas não deu certo no Brasil. Se chama doação presumida, onde se você não marca que não é um doador, presume-se que todos são. Porém, isso virou contra a doação na época, né? Todo mundo começou a criar um mito de que não seria atendido se sofresse um acidente, e isso não acontece. Então, hoje é o consentimento familiar. Nós temos 2 legislações novas em relação à doação e transplante, que é o Decreto Presidencial 9.175, né, de 18 de outubro do ano passado, e a Resolução 2.173 do CFM, que traz todos os critérios para o diagnóstico. Mas nesse decreto, ele traz a questão da doação consentida pela família. Porque não tem como a gente chegar com o assunto morte encefálica, doação, transplante a toda a população. Né? Nós agradecemos, inclusive, o espaço de vocês para a gente poder falar desse tão importante assunto para a comunidade. Mas não tem como a gente chegar a todos. Então, quando a família está passando por aquilo, porque é uma pequena parcela da população que vai poder chegar na doação, sim ou não, na possibilidade da doação. Porque tem que ocorrer uma morte, é um processo complexo, uma morte encefálica, né? Sim. É um processo complexo. Agora, para nós precisarmos, a nossa chance é muito maior. E, infelizmente, hoje a recusa familiar ainda é nosso mais alto índice, né, de não doação. Então, as famílias que são possibilitadas e que são elas que têm o poder de decisão, acabam muitas vezes, a pessoa falou em vida que não queria ser doador, muitas vezes se imaginando vivo, imaginando que vai mutilar, que vai cortar, que vai doer, fala em vida e a família às vezes se apega nisso, né, aquela pessoa não teve informação e a família resolve não doar ou por decisão própria de não doar. Então, no Brasil, hoje, 43% das famílias recusam a doação, né? Dizem não para a doação. E no Paraná, hoje, nós temos o melhor índice de todo o Brasil. Nós temos 25% das famílias negando a doação. Então, quase a família, metade, né? Isso, a família paranaense, ela está se engajando, está entendendo o processo, está entendendo que, ao final, é algo bom, que vai ressignificar a morte, vai trazer um conforto, né? E vai ajudar o próximo, né? Então, acabam decidindo por doar. Mas esse índice ainda é alto, nós podemos diminuir ainda mais. Né? Vocês têm um trabalho também que eu acompanho também, que é bem bacana, que vocês fazem treinamento para as equipes, né? Vocês simulam as entrevistas com esses parentes, né? Tu podia falar para nós um pouquinho mais como é que funciona esse trabalho? Essa metodologia da simulação realística, né, que nós utilizamos nos nossos cursos, um dos pilares desse crescimento do Paraná é justamente as nossas capacitações, né, que em todas as esferas, em todas as instituições, então os médicos são capacitados, multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros. E um dos métodos que nós utilizamos para esse treinamento, para esse aprendizado, é justamente a simulação realística, onde nós colocamos ou atores ou pessoas que trabalham já com isso, profissionais que trabalham para simular como se fossem as famílias. Então, os médicos são treinados para dar essa má notícia, né, contar desse diagnóstico, como funciona, dizer que o parente, o ente querido morreu.
Porque os profissionais têm dificuldade de falar sobre morte, Sim. assim como a população. Vocês tem um slogan, né, falando nisso, né? Não tem um slogan de vocês? Como é que é? A doação de órgãos fale sobre isso. Fale sobre isso, Fale né? sobre isso, a nossa campanha justamente para trazer esse assunto para os lares, né? E aí esses profissionais, então, são treinados em simulações reais, simulações realísticas, né? Imitando a realidade, como seria com uma família lá, para eles conseguirem desenrolar esse assunto. Porque a lei diz que a família pode decidir de forma livre e esclarecida. Livre porque não vai existir pressão, né, para a decisão, a gente vai aceitar a decisão da família. Porém, posteriormente ao esclarecimento. Né, se é de forma esclarecida e é só neste momento que as famílias recebem toda essa informação, então esses profissionais têm que esclarecer todos os pontos. A família não pode deixar de doar por falta de conhecimento de alguma das etapas do processo. Sim. Então as equipes são muito bem treinadas nesse fator. Agora existe, como você falou, existe as recusas dos familiares, né? E eu acredito que deve existir vários motivos, né? A minha grande preocupação, ou até gostaria de uma informação melhor, seria em relação à religião, né? Se existe muita recusa em relação à religião, e briga entre familiares. Digamos, um filho faleceu, entre o pai e a mãe, e haver aquela discussão. E como vocês trabalham com esses dois sentidos da religião? Tá. Bom, o primeiro ponto, a religião é um fator que muitas famílias acabam colocando como preditivo para negativa, porém nenhuma religião no mundo é contrária à doação. Né? Existem já trabalhos, livros inclusive publicados com todos os líderes religiosos de todas as religiões que eles dizem que isso não influencia em mandamentos ou no fundamento da religião. Então todas são favoráveis, né? Sim. Quando é uma religião espírita, por exemplo, eles têm muita preocupação se o espírito vai sentir dor, né? Se o espírito ainda está ligado ao corpo. Isso é desmistificado para eles, né? E também o que conforta muito essas famílias, que como é uma cirurgia como outra qualquer, vai ter um anestesista dentro da sala para fazer a manutenção hemodinâmica dos órgãos até o momento da retirada. Isso acaba tranquilizando as famílias que são espíritas. Famílias cristãs, a gente utiliza muito os princípios bíblicos, né? Tá na Bíblia. Que fazer o bem sempre que tiver oportunidade, fazer o bem a todos. Questão da mutilação do corpo ou de mexer no corpo, porque muitas famílias também ligadas à religião, elas alegam que assim como veio, querem que retorne, né? Se existir a vida eterna, vai precisar daquele corpo. Então também está na Bíblia que do pó viemos e ao pó voltaremos, né? Que é o fôlego de vida que volta para Deus e não o corpo, que na vida eterna seremos transformados. Né? E muitas famílias, quando entendem isso, e o entrevistador que conduz as famílias a entender isso, elas também entendem que Jesus doou toda a sua vida, né? E eles entendem então a questão da doação como algo positivo, né? E a questão que você falou é o dissenso familiar, também acontece. Nós buscamos um consenso com essas famílias. A gente não aceita esse dissenso porque a doação é para ser algo bom para as famílias e não algo que vai aumentar esse sofrimento, essa dor. Isso é comum entre pais separados, né, entre sogra e nora, por exemplo, porque no final há uma disputa intrínseca pelo corpo, né, quem manda naquele corpo. E a gente busca conduzir as famílias ao consenso. Quando a gente consegue, mesmo que seja para o consenso do não, mas que eles entrem em harmonia nessa decisão. Porque o nosso objetivo é ajudá-los, né, e não trazer mais dor. Então, geralmente, a gente trabalha essas pessoas separadamente, separa um pouquinho a mãe do pai, né? Às vezes isso é provocado também porque um já entendeu mais a morte, já entendeu que não tem mais nada a ser feito, e outro, por exemplo, ainda está aguardando um milagre, esperando um milagre. Então, as pessoas têm ritmo de assimilação e de aceitação diferente. E esses profissionais são treinados para identificar esses ritmos e para saber trabalhar com cada um deles, essas fases do luto, né? Porque a família passa pelo luto. Sim. Todas as perdas trazem um luto. E são decisões eternas, né? Que vai ficar na memória de todos eternamente, né? Sempre vai ser lembrado a doação também, né? Não só a morte, né? Isso. E existe a gente vê muito em filmes e até na mídia, que as pessoas
As familiares que doam, né, depois querem saber quem recebeu. Existe isso? Bom, existe. Até 2017 nós não tínhamos uma lei dizendo que não era possível conhecer, né? Esse decreto presidencial de 2017 institui o sigilo, que é algo que no momento as famílias podem achar isso ruim, né? Porque gostariam de conhecer, mas é algo que favorece tanto as famílias doadoras quanto os receptores, porque o conhecer não é algo bom para as famílias ao final de tudo. Né? Na verdade, isso pode acarretar e já acarretou problemas de ordem financeira, emocional, psicológica, né? Então, é uma proteção para ambos os lados. Então, hoje a lei diz que é o sigilo, a gente não pode dizer nada que identifique. Entendi. Americana é diferente, né? Porque eu pelo menos eu vejo alguns posts de familiares se encontrando com os receptores. É diferente a lei? Acontece muitas vezes como acontece com a gente. Mesmo com lei, eles acabam se conhecendo, sabendo, ou numa cidade pequena, que às vezes numa cidade menor que pode acontecer, ou através da mídia também, né? Muitas vezes tem algumas reportagens que seguem o carro da doação, vão até o hospital do transplante, o que acaba também não sendo legal pra gente, não sendo bom para num geral, porque, por exemplo, a última vez que isso aconteceu, foi de uma youtuber mais famosa e tal, e acabou acontecendo isso, de seguirem o carro, de saber para quem ia o órgão, e fizeram uma entrevista com o paciente e posteriormente o paciente faleceu. Né? E lançaram inclusive na mídia a entrevista dele, e depois falando que tinha falecido. Então não é algo agradável para a família também que está vendo isso, né? Então é aquela história, fazer o bem sem olhar a quem. Mas agora, pelo que tu me falou, eu te faço uma pergunta. Essa receptora dos órgãos da youtuber, depois que ela faleceu, ela também fez doação ou não? Não evoluiu para morte encefálica. Ah, porque para doação de órgãos a gente precisa da morte encefálica. Entendi. Doação de tecido, sim, a gente pode fazer já com o coração parado. Mas para os órgãos precisa ter a morte encefálica. Por isso que a gente volta a repetir. A nossa chance de precisar é maior do que de poder doar. Entendi. Você também comentou aí agora do pessoal da mídia seguir o carro do transplante, né? Me diga, esse é um fator do Paraná estar na frente em sistema de estrutura de transporte desses órgãos? Que a gente vê muito isso aí de pessoal, até se comove, até aí ajudam, às vezes civis ajudam também no transporte. Olha, o Paraná está na frente em vários fatores, inclusive na logística dos órgãos. Né? Nós temos carros disponíveis, nós temos logística aérea disponível, e temos um apoio muito bom da polícia, né, das guardas municipais pelo estado. Então, a gente está na frente, sim, em logística, né, para transporte. A gente praticamente não perde órgãos por logística, porque a nossa logística, além de tudo, as enfermeiras, o pessoal lá, os técnicos que atuam no plantão, eles fazem uma logística muito bem pautada, sempre com plano A, B, C, D, né? Então, muito difícil dar errado. E o fato do Paraná estar na frente em tantos fatores é o que leva justamente a gente ao primeiro lugar. Nós somos primeiro lugar no Brasil em doação e transplante. Sim. Né? O resultado desse primeiro semestre de 2018 coloca o Paraná, mostra o Paraná com 50 doadores por milhão de população, enquanto que o Brasil tem 17 doadores por milhão de população. Né? E transplantes também, nós somos o primeiro do Brasil em transplantes. Então, sim, o Paraná despontou, né? Tanto nas políticas estaduais de transplante, quanto na doação em transplante. Né? Agora, corrigindo no início da nossa apresentação, você é coordenadora educacional permanente. Eu te faço uma pergunta. Você dá apoio a algum outro estado? Algum outro estado vem para cá também para conhecer o serviço de vocês, para usar com vocês como modelo? Vem. Nós temos, recente veio Rio de Janeiro, já tivemos Acre,
Vários estados têm vindo para cá, Rio Grande do Sul veio recente também, né? A central de transplantes ela já está preparada para receber. Claro que assim, muda um pouquinho a nossa dinâmica quando estamos recebendo, mas a central toda já está preparada, o estado já está preparado para receber, inclusive essas pessoas que vêm aprender conosco, ver como nós estamos fazendo. Então, todos os setores já têm sua apresentação pronta, né, para que outros estados possam compartilhar, né, e transladar essas informações, adaptarem para a sua realidade e também mudar os números no estado, né? Como o programa é Homem de 50 anos, né, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio, né? Tu tens algum dado, alguma informação que dê para correlacionar com esses dois, com o homem de 50 anos e o suicídio? Te faço a pergunta da seguinte maneira. Você tem uma ideia assim, de número, a idade média dos doadores, né? E existe muito casos de suicídio? Porque quando tu falou da morte encefálica, talvez não seja associado ao suicídio, primeiramente, mas de repente uma pessoa que tentou tirar a vida, foi para uma UTI, daí veio constatação da morte encefálica, se torna um provável doador, né? Vocês têm números em relação a isso? Bom, ao suicídio em si eu não tenho, mas acontece, né? E é um número considerável, né? Então, exatamente isso. A tentativa de suicídio ela pode levar para a morte encefálica, sim, e inclusive uma parada cardíaca também pode evoluir para uma morte encefálica. Um paciente que ele é ressuscitado, né? Consegue reverter a parada, porém, pela hipóxia cerebral, pela falta, né, de oxigênio no cérebro, ele acaba evoluindo para a morte encefálica. Então, infelizmente, nós temos pacientes advindos de tentativas, né, e de suicídio em si, né, que acaba morrendo. Infelizmente, é cada vez mais frequente, né, esse tema e esse assunto do suicídio, inclusive não só mais em pessoas jovens ou mais jovens, mas inclusive mais idosos, né, em faixa de 70, 80 anos, inclusive, né, a depressão. Né, tá aí, esse é um fator, né, do século, né, a doença top, né, eu diria, isso. Que é a depressão. E a nossa faixa etária também, olha só, Gelson, dos 50 aos 64 anos é a nossa faixa etária predominante, né? Tu pode repetir de novo? Dos 50 aos 64 anos então é a nossa bem dentro do faixa etária predominante, infelizmente. E aqui entram tanto acidentes automobilísticos, enfim, quanto principalmente o derrame, que é o AVE, o acidente vascular isquêmico, né, ou encefálico, desculpa, pode ser isquêmico ou hemorrágico, né, e que está diretamente associado a hábitos de vida. Porque a minha intenção dentro do programa do Homem de 50 anos é levar informação na saúde, qualidade de vida, bem-estar, né? E a gente não pode deixar também de falar dessa questão da morte, do suicídio e da possibilidade de transplante também, né? Eu queria que tu me desse, se tu pudesse falar para nós, algum caso que tu acha que seria interessante a gente comentar aqui. Um caso que talvez vocês tenham dificuldade e conseguiram convencer a família a fazer a doação, né? Provavelmente vocês acompanham os receptores também, né? Se você tem algum caso que a gente poderia ilustrar essa nossa conversa aqui. Bom, para falar dos receptores, primeiro, eu já encontrei um grupo de transplantados. Eu nunca tinha tocado numa fístula. Fístula é como acaba ficando e eles colocam para fazer hemodiálise, né? Tanta pulsão, enfim, para fazer a hemodiálise, que para quem não conhece é um tratamento para as pessoas que precisam não tem mais a função renal, né, não tem mais o rim, então filtram o sangue numa máquina. E na hemodiálise, no transplantado, eu encostei na fístula deles, que eu nunca havia encostado, e eu perguntei para eles quantos medicamentos eles tomavam diariamente. E uma delas, que precisou do transplante porque apanhou muito da mãe, né, acabou perdendo o rim, enfim, ela me disse que tomava 20 comprimidos, porque eles têm que continuar tomando remédio anti-rejeição por toda a vida. E aí os outros que estavam na roda complementaram, mas tivesse que tomar 50
por horário. Para sair da máquina, nós tomaríamos. Então, para a gente ter um pouquinho da ideia do quão ruim é ficar, né, estar numa máquina, porque eles veem pessoas morrendo ao lado, e o quanto um transplante pode beneficiar alguém. É um órgão que, desculpa a maneira de dizer, mas é que iria para o lixo, né? Vai ser jogado, não vai mais ser utilizado, vai ser desprezado. E pode beneficiar a vida, trazer vida a outras pessoas. E de doação, poxa, doação nós temos muitas histórias, mas lembrei agora da Aline. A Aline é uma mãe, ela e o pai da criança estavam no Pequeno Príncipe e eu fui chamada no sábado, 11h30 da noite, para ir atendê-los, por um pedido da mãe, né, que gostaria de realizar a doação. Então eu cheguei lá, me surpreendi, porque geralmente nós temos que fazer todo esse trabalho com a família, de conversar, de explicar. E eu cheguei lá e eu fui recepcionada por uma mãe que me abraçou, né, e que disse que para ela seria importante ajudar outras crianças, para outras mães não passarem pela dor que ela estava passando. Legal que foi o inverso então, né? Foi o inverso. Bacana. Então me fez lembrar desse caso, porque não é sempre, geralmente as entrevistas são muito difíceis, mas eu quero dizer que a satisfação das famílias ao doar é a mesma. Né? Também lembrei do senhor Luiz, né, que ele foi, acho que, a minha entrevista mais difícil, porque ele me deu muitos nãos. Ele me olhava no olho e dizia não. E eu perguntei para ele, senhor Luiz, eu estou sendo inconveniente já? Ou o senhor... Não, Luana, eu estou entendendo que você só está me explicando o processo. Mas mesmo assim ele era muito enfático no não, porque a esposa dele disse em vida que não gostaria de ser doador. E quando ele entendeu todo o processo, entendeu que era algo bom, ele teve a vontade de doar, mas aí ele, além de tudo, ele dizia que ele ia ficar com essa, e eles eram espíritas, e que ele iria ter essa cobrança para sempre, quando encontrasse ela iria cobrá-lo. Né? E quando ele entendeu tudo isso, ele foi o familiar que me disse que, como Jesus doou toda a vida, o que seriam órgãos. Ele acabou doando, acabou revertendo a decisão dele, mesmo sabendo que em vida, mas tendo a certeza que sem informações a esposa dele disse isso, ele doou. Então, mesmo pacientes e familiares que muitas vezes tem lá no documento, daquela regra antiga ainda, que não era doador, as famílias têm doado. E isso é muito gratificante enquanto profissional, porque nós estamos percebendo que as famílias, além da humanização, né, que elas estão recebendo, elas também estão tendo esse ato de amor, de solidariedade ao próximo. Então volta aquele slogan, né? Vamos falar sobre isso. Isso, doação de órgãos fala sobre isso. Luana, agora nós vamos dar um intervalo então. No retorno do nosso bate-papo, nós vamos tentar fazer a primeira entrevista por telefone com a doutora Arlene, que é a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes. Ok? Então voltamos logo. Curitiba FM 98,3. Bom dia, ouvintes da Rádio Curitiba 98.3. Estamos retornando a entrevista com a Luana, coordenadora de Educação Permanente do Central de Transplantes do Paraná. Nós tentamos fazer uma entrevista também com a doutora Arlene via celular, mas infelizmente não conseguimos. Vamos deixar essa entrevista com a doutora Arlene para uma próxima oportunidade. Luana, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, para nós concluirmos esse tema, quais são as ações que a Central de Transplantes está elaborando agora, como o Paraná já é top do Brasil, né? Falando em top do Brasil, comparando com alguns outros países, dá para a gente comparar também com, antes disso, tem como comparar com outros países, o nosso serviço aqui do Paraná? Sim, a Espanha é líder mundial em doação, né? Há mais de 25 anos. E no ano passado eles fecharam o ano com 46 doações por milhão de população, doadores por milhão de população. E nós estamos com 50. Então nós passamos vida. A Espanha, bacana, se o Paraná fosse um país, seria o primeiro do mundo. Né? Isso sem falar que a Espanha ela já tem outros modelos de doações, por exemplo, a doação em assistolia, que é depois que o coração já parou, eles reanimam novamente, colocam numa máquina de circulação extracorpórea, entrevistam a família para doação, e se a família decidir, então é uma morte sem morte encefálica.
E esse percentual deles, né? Isso aumenta o número, né? Aumenta o número deles. E eles chegaram junto com a doação e morte encefálica e a sistolia, eles chegaram a 46. Não chegou nem no nosso O Paraná está em 50 só com morte encefálica. Eu estou imaginando, então se nós começarmos a adotarmos isso também, né? Mas isso é tudo em termos de leis também, né? Isso, tem ainda não vários tem fatores, leis, né? vários fatores à frente, né? Algo que vai ser com a evolução. Porque os cuidados paliativos, hoje já se discute no mundo a qualidade do morrer. Né? Então isso vai vir com o tempo, mas ainda não é nossa realidade. A gente ainda precisa conseguir converter muito mais as recusas, né, familiares em doações, assim aumentar o nosso número. E também assim diminuir o número de doações em vida, né, de doadores vivos. Familiares que acabam doando, porque é uma cirurgia, traz um risco como outra cirurgia qualquer, né, para o doador. Então, quanto mais doadores falecidos nós tivermos, menor vai ser a necessidade de doador vivo. Legal. Então, em termos de ação, o que vocês estão planejando? Vocês já estão executando algum outro procedimento, algum outro trabalho para melhorar esses números, ou pelo menos para manter? Porque a gente estava conversando agora em off, e existe muito que, eu sempre comento, que quando a gente ensina uma pessoa, se a gente ensinar ela da maneira certa, ela vai trabalhar o resto da vida dela naquela mesma linha, né, certa. E quando tu aprende da maneira errada e depois tu tem que mudar, se torna cansativo, um fardo, e muitas vezes tu não consegue alcançar os objetivos. Então, como você é responsável pelo treinamento dessas equipes, então o Paraná está no topo, com certeza eles estão bem treinados, né? Mas existe um rodízio de funcionários, principalmente na área da saúde, né? E você atua certamente sempre focada nisso aí. Mas você já tem algumas outras ações em relação a isso? Sim, bom, treinamentos nós vamos continuar maciçamente, com muito treinamento. A nova resolução do Conselho Federal de Medicina também trouxe que os médicos, para realizarem esse diagnóstico, têm que ser capacitados, né? E a AMIB, que é a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, ela cobra em torno de R$ 1.500 por profissional um curso. Né? E o Paraná está disponibilizando para esses profissionais gratuitamente esse curso, essa capacitação. Então, todos os médicos, nós já treinamos mais de 400 médicos. Nós temos 3 médicas na central que, além do plantão, validando os potenciais doadores, né, elas realizam essas capacitações. E nós vamos dentro dos hospitais para se adequar ao melhor horário da instituição ou dos profissionais, ao melhor dia, né? Então a gente disponibiliza esses treinamentos, inclusive dentro das instituições hospitalares. Fora isso, o Paraná também ele é um estado, um dos únicos estados que já se preocupa com o acesso do paciente à fila de transplante. Então, nossa fila está pequena, mas por quê? Será que o paciente está chegando à fila? Né? Então, existem protocolos que são aplicados no Paraná todo para os pacientes conseguirem chegar à fila de transplante. Lembrando que é só o centro transplantador, o médico transplantador, que vai poder cadastrar esse paciente na fila. Muitas vezes uma pessoa vai numa unidade básica de saúde, o médico cita que ela pode precisar de um transplante e ela sai dali achando que está na fila. Não é, ela tem que buscar chegar num centro transplantador. Inclusive no estado nós já temos mais centros transplantadores sendo cadastrados que estão no interior, para que as pessoas que precisem de transplante não precisem se mudar para a capital, por exemplo. Não está tudo concentrado aqui. A gente tem espalhado esses centros transplantadores. E outro ponto é a qualidade dos nossos transplantes, que o Paraná também está à frente, né, no Brasil. E agora, inclusive, neste mês, dia 28 e 29, nós realizamos o primeiro congresso de qualidade em transplante, né, onde os transplantadores também estão lá para a gente discutir tudo isso. O que é viável, o que não é, e a qualidade, já que nós estamos bem em doação, estamos bem em número de centros transplantadores, a gente não quer quantidade de transplantes, e sim a qualidade. Aliás, ambos, né, sim, associados. Sim, estão linkados, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que muitos também gostariam de fazer essa pergunta, acredito eu, né? Vamos supor que a governadora sofresse um acidente hoje e ela precisasse de uma doação de órgãos. Ela conseguiria furar a fila? Bom, a governadora e nem o presidente, ninguém furaria a fila. Né? A nossa lei é muito rígida, a nossa lei no Brasil é copiada, inclusive é uma das legislações mais completas, né? E só existe uma maneira de pessoas, e isso independente, pode ser qualquer pessoa, passar na frente da fila, que é ser priorizado. Ou seja,
Se a governadora estivesse correndo risco de vida, estivesse numa UTI, tudo comprovado por exames, né, ela poderia passar na frente da fila se ela morresse. Ou ela recebesse o órgão ou ela morreria, aí passaria na frente da fila. Caso contrário, é a ordem cronológica de inscrição na fila para todos os pacientes. E mais de 95% dos procedimentos de doação e transplante são via SUS, de transplante. Né? Então, independente da pessoa, não furaria a fila. A única maneira de alguém passar... Então, por exemplo, eu e você entramos na fila. Certo. Eu entro às 11 e você entra às 11h15. Se sair um doador, porque tem toda a questão da compatibilidade também. Sim, sim. Então, sair vários fatores. Isso, vários fatores. Sair um doador que nós dois somos compatíveis, né? Eu estarei na sua frente porque eu entrei antes na fila. Certo. Porém, se ou eu recebo aquele coração, ou eu morro, eu estou numa UTI, né? E a única chance de eu sobreviver recebendo aquele coração, e você entrou antes de mim na fila, eu vou ter essa prioridade. Entendi. Então, essa é a única maneira. Graças a Deus, é tudo baseado em leis, então é muito fácil de trabalhar. E o nosso sistema informatizado, o Sistema Nacional de Transplantes, ele é muito bom, né? E inclusive está sendo aprimorado agora, né? Vai melhorar, mas já é muito bom. O nosso sistema de distribuição é excelente, é confiável. Na doação e transplante é tudo muito transparente, né? E isso dá confiabilidade para a população. Eu até toquei nessa pergunta aí porque eu quero linkar ao outro assunto. Por trás disso tudo tem uma equipe enorme, certo? E até tem uma conhecida minha que trabalha com vocês, que é uma enfermeira também, que é a Thalita Pereira, né? E a gente sempre tem aquela ideia do funcionário concursado, funcionário do governo, municipal, etc. É aquele serviço tranquilo, né? Que tu quase não trabalha, né? Um monte de funcionário, né? E a central já é um grande exemplo ao contrário disso, né? O pessoal entra lá, são plantões de 12 horas, se eu não me engano, né? Isso, temos vários modelos. E são 12 horas trabalhadas, né? Isso. Fora os intervalos, é lógico, né? Mas são horas que tu entra e trabalha, né? Então existe uma equipe tremenda, existe que trabalha com as logística, né? Com o recebimento desses postos que ficam informando os possíveis doadores, né? E existe o controle também desse pessoal que fica controlando essa fila também, né? E essa fila é disponibilizada para os receptores também, eles podem ficar acompanhando? Como é que funciona? E se puder me falar um pouquinho da equipe de vocês e da relação do acompanhamento. Então, só para finalizar da fila, então sim, os receptores que ingressam na fila, eles recebem um número de RGCT, que é o Registro Geral do Cadastro Técnico, que é a fila, né? Sim. E eles recebem esse número e eles, inclusive, conseguem consultar a posição deles na fila. Inclusive, o recebimento deste número é uma maneira que a gente tem de saber se realmente esse paciente está inscrito na fila. Porque todos os pacientes que estão inscritos recebem esse número que eles podem acompanhar, né? Então, realmente bem transparente. E a questão da equipe... o momento que você coloca ali fora, os momentos de intervalo. Eu vou te dizer que muitas vezes não tem nenhum intervalo. Né? O pessoal do plantão da central, o pessoal do plantão das OPOS e o pessoal das comissões trabalham demais. Né? É um ritmo muito puxado. Você até perguntou antes, né? O pessoal vem aqui conhecer, ver o que vocês estão fazendo. Veio em especial uma pessoa do Nordeste, né? E aí era 9 da manhã, ela sentou assim e falou: nossa, vocês não param. E a gente falou: isso é só o começo, o dia só está começando. Né? E realmente muitas vezes acabam passando aí, trabalhando muito mesmo. Né? Então existe muita gente, só na central somos 40 pessoas, mas cada OPO em torno de 5, 6 pessoas em cada OPO, os motoristas, né? As comissões aí tem no mínimo 3 membros, nós temos comissões que são pessoas únicas, mas nas demais são no mínimo 3 membros, fora os médicos que cuidam desses pacientes, o pessoal da enfermagem, né? Então é muita gente, os pilotos das aeronaves que acabam também fazendo um serviço espetacular, muitas vezes decolando em condições que normalmente não decolariam, não fariam, né? Para conseguir fazer com que esse órgão chegue, porque cada órgão também tem um tempo, né? Para ser transplantado. Então, todos trabalham muito. A doutora Arlene, né? A gente não conseguiu falar, mas ela inclusive disse que são os funcionários públicos que deu certo.
É, né? exatamente. E é todo mundo apaixonado pelo que faz. Né? Que pena que não são todos os setores, né, dos serviços públicos que funcionam como a Central de Transplante do Paraná e o Tribunal Eleitoral, né, que são setores que trabalham muito bem, né? Olha, hoje, falando um pouquinho de política, não tem como fugir. Não é defendendo, mas o pessoal da saúde num todo, né, geralmente é muito puxado. Mas tem muito, né? Mas eu digo assim, a Central de Transplante eu acho que é um exemplo para ser seguido, né? Acho não, tenho certeza que é para ser seguido, né? Tá dando certo. Então, eu gostaria de te agradecer, Luana, a tua participação, que foi muito boa. Inclusive, nós passamos do nosso tempo de programação, né? Mas não podíamos deixar de falar sobre todos esses tópicos aí. Infelizmente, nós não conseguimos fazer uma entrevista por celular com a doutora Arlene, mas ela está convidada para um próximo momento aqui, né? Uma entrevista com ela, né? Então, esse é o programa Homem de 50 anos, em parceria com a Janela do Empreendedor, né? Que é o nosso carro-chefe. Nós estamos terminando com essa entrevista o segmento também do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo vai até o final do mês, mas a minha próxima participação aqui na rádio é na próxima sexta-feira, né? Então, na sexta-feira nós já vamos entrar com outro mês, que é outra cor, né? Isso, Outubro Rosa, né? Então nós vamos começar com outro tema já também, tá? Então quero agradecer a participação e os ouvintes por ter acompanhado essa entrevista. Então ficamos até um próximo encontro na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos e um bom final de semana a todos. Obrigado novamente, Luana. Gelson, obrigado. Eu gostaria só de encerrar dando claro, uma dica para certeza, os homens vamos de lá. 50, né? Dar uma dica para os homens de 50. Nós temos 8 remédios naturais disponíveis, né, pra gente aí. Ótimo, natural, eu adoro coisas naturais. Então, a nossa alimentação, né, ter uma alimentação saudável, adequada, que nós já sabemos, mas geralmente não fazemos. A água, que é importantíssima para a saúde, atividade física, o ar puro, a luz solar, o repouso, a temperança, que é ter um equilíbrio em tudo isso, um equilíbrio nas nossas relações, na nossa vida, e a confiança em Deus, que a pesquisa já demonstram, inclusive, que isso é um grande remédio, né? A fé, a confiança. Eu li, tem uma melhora grande, né, em tratamentos e tudo, quando a pessoa tem fé. Isso, pesquisas comprovadas. Então, minha dica para os homens de 50, para evitar que se torne um potencial receptor de órgãos ou que não potencial faça parte dos teus doador, dados, né? De forma alguma, é seguir esses 8 remédios naturais aí e praticar na vida. Legal, então. Muito obrigado, Luana. E hoje nós tivemos uma participação aqui no estúdio, né? Do Vitor, do Janela do Empreendedor. Obrigado pela participação, Vitor, também. Então, obrigado, pessoal. Um bom dia e um bom final de semana. Um abraço. Curitiba FM 98,3.